Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa boa hoje. Quem tá aqui comigo é o Renan. Fala galera, bora aí para mais um podcast. Renan, líder de negócio na WePlan. E Johnny, se você puder me atualizar, qual é o nosso episódio hoje? Episódio número 26, galera. 26. Já Caramba, hein, cara? Esperamos 25, rumo ao 30. Rumo ao 30? E acho que vai ter bolo nos 50, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Vamos lá, Renan. Então apresenta aí nosso convidado. Hoje a gente tá sozinho, né? Eu e o Renan aqui para trazer um convidado, mas acho que a galera vai gostar porque é um assunto que tá, eu posso dizer assim, que tá fervendo, sabe? O assunto tá borbulhando. Então apresenta nosso convidado aí. É um assunto que tá todo mundo atrás sempre e é de extrema importância, né? Para qualquer um, seja pro médico, pro dentista, pro empresário, pro autônomo, para todo mundo, né? A gente vai falar sobre investimentos hoje. A gente tem uma visita ilustre aqui do meu amigo Thiago Dalla Corte, né? Um expert em investimento, empresário, professor. O currículo é grande aqui, Johnny. Eu vou deixar aí pro Thiago falar tudo o que ele faz aí, porque... Mas legal, Thiago, obrigado aí por ter aceito o convite. É um prazer aí estar contigo hoje. Buenas, WePlanners. Né? Valeu, Boa. Diego, Renan, obrigado pelo convite. A galera tá tão interessada no assunto aqui que abandonaram só vocês dois comigo aqui, né? Sim. Eu acho que eles não fizeram o tema de casa, estão no vermelho, e aí eles estavam com vergonha de apresentar a planilha. É que sabe qual que é a situação? Nós temos o Diego e o Wesley, eles ficaram 3 dias na serra, né? Visitando vinícola, comendo bem, né? E aí falaram que foram visitar, foram visitar umas indústrias. E aí nós estávamos aqui na labuta, né? Aí hoje os caras precisam trabalhar, daí enquanto que nós estamos aqui batendo um papo. Certo, né? Maravilha, mas Thiago, quem é o Thiago aí na fila do pão? Explica para nós. Eu acho que é um arrependido de não trabalhar na WePlan, né? Vocês vão ter que deixar esse currículo em algum lugar aí. Seguinte, você só pode vir para móveis planejados se você já passou no setor bancário. Se tu vem do banco... É isso que é uma realidade bem normal bem aqui. Bem comum, cara. Bem comum. Você vê, o pessoal do banco... Mas se veio de investimento, dá, né? Sim. Vem, pode ser. O pessoal do banco, ele manja, né? De onde vai o dinheiro e tal. Você vê esse cara saindo do banco pra vir pra WePlan, os caras sabem onde é que tá o dinheiro. Perfeito. Eu não tinha visto feeling. por essa ótica. É o filho. Mas, galera, brigadão pelo convite. Sempre um prazer, né? De ver o nosso amigo Renan aqui. Diego, prazer conhecer o amigo. Cara, eu sou formado em Ciências Econômicas. Formei em Ciências Econômicas em 2005 pela Universidade de Passo Fundo. Foi um período muito legal, porque o Brasil estava começando a se ajeitar como economia, né? Tinha uma perspectiva muito, muito legal para o crescimento do mercado de capitais e tal. Só que em casa não era muito popular. Eu passei no vestibular em 2002 e Dona Neura, né? Não curtiu muito a ideia, né? Tipo, vou fazer economia e tal. Ela disse, mas vai fazer o quê com economia? Imagina, interior de Sarandi, 2001 para 2002, todos os colegas indo lá fazer a farmácia, a engenharia, direito, medicina. E aí, o que você vai fazer, guri? Vou fazer economia. Ela disse, mas nós não temos dinheiro, tu vai cuidar do quê? É isso aí. Resumindo esse troço, não, ela ficou tão apavorada que ela me dizia assim, ó, ela ligava para uma amiga dela e dizia, né... Não posso gastar a poupança do guri e tal, vai passar fome, não sei o que vai fazer. Tiago, e a Dona Neura falando na época, porque veio da época, né? Nós vivia tempos que o Brasil era a terra do rentista, né? Então, parecia que era só aquilo lá que nós tínhamos pra investir, né? Falar de economia aí. E vocês sabem como ainda é difícil a gente chegar ao final do mês e fazer sobrar um dinheirinho e aí vem o filho maluco lá e diz, olha, né, Dona Neura, tô estudando economia aqui, deixa pra nós. Em 2004, ainda eu inventei de começar a trabalhar com a Bolsa de Valores, né? Aí você imagina, 2004, né, Dona Neura lá no interior de Sarandi e tal, lavando a roupinha dela lá, chega o filho e diz, mãe, a gente viu uma ideia aqui, vou investir na Bolsa de Valores. E ela ainda tinha caderneta da minha irmã. Meu pai tinha falecido alguns anos antes e tinha deixado um dinheirinho lá. E ela ia todo mês no banco atualizar a caderneta de poupança e tal, né? Pra ver como é que... Era esse nível, né, de conservadorismo que ela tinha.
E aí aparece o filho lá, não, vou investir na Bolsa de Valores e tal. Eu era aluno ainda do curso de economia, né? Eu só fui formar ali no final de 2005. Eu não estava preparado pro que vinha pela frente. Só me faltava babar, né, no troço. Eu digo, não. E ela, como é uma boa mãe, vira pra mim e diz, não, você não vai fazer esse troço, tá louco? Só que eu fiquei marcando ela 60 dias no cangote. Vocês lembram daquela final do Mundial lá de 2005? São Paulo e Liverpool? Sim, Tinha um mineiro lá tinha marcando. Mineiro, Aloysio. Isso, eu fiquei mineiro assim, as caras, ela não conseguia respeitar a vacina. E aí uma hora ele encheu o saco, virou pra mim e disse, tá aqui o dinheiro e tal, some na minha frente, eu não quero mais te ver e tal. Eu dei tanta sorte, mas tanta sorte no movimento, porque eu peguei uma das maiores altas da bolsa, só que eu não conseguia entender isso, eu não sabia o que estava acontecendo. Então se eu tivesse comprado pedra tinha subido. Exatamente, cara, na subida todo investidor é gênio, né? É isso aí, cara, só que daí, botei um dinheirinho lá, ganhei dinheiro, tipo, bolsa Thiago, bolsa, tudo a ver. Sim. Deu match. Love. Aí eu disse aqui, eu já sei o que eu quero ser corretor da bolsa. Eu disse, estufava, aqui, ó. Eu não sabia nem o nome da profissão, porque era agente autônomo de investimentos, eu dizia que eu queria ser corretor da bolsa, pra você ver como eu tava inteirado do negócio. Só que eu queria tanto fazer esse troço, tanto fazer esse negócio, que eu comecei a estudar 2005 para fazer a prova e fui prestá-la no final de 2005 para 2006. E naquele tempo não era presencial. Hoje o cara faz online em casa e tal, barbada. Naquele tempo você tinha que ir a Porto Alegre, fazer a prova e tal, coisa. Cara, eu comecei aqui, entrei na sala fazendo a prova e tal, todo mundo saindo, eu digo, mas não é possível, cara. E eu aqui a prova, os caras assim, um sorriso e saindo. Eu digo, o que tá fazendo? Cara, daí veio o resultado 3 semanas depois, naquele tempo tinha um ranking, né? Quanto você... o seu nome quando você tinha passado. Cara, eu gabaritei a prova, cara. Não eram tantas pessoas fazendo, né? Mas eu fiquei em primeiro lugar no Brasil. Aí, beleza, né? Tipo, beleza, botei aquele papel embaixo do braço e comecei a bater nas corretoras em Porto Alegre, né? Vai lá, diferencial, gradual, geração futura e tal. Os caras disseram, sai daqui, guri, né? Você saiu das fraldas ontem, quer trabalhar com investimento. Porque é uma profissão pro cara que é mais sênior, sabe? O cara tá no fim de uma carreira no mercado financeiro, seja no banco, no seguro, em alguma coisa e tal. E esse era o tipo de perfil. E aí ninguém dava espaço pro jovem, cara. Que loucura. Olha só, e hoje o que mais tem é trainee, né? Isso aí. Pega o cara cru lá e faz acontecer. E aí eu voltei pra Sarandi e disse, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer concurso do Banco do Brasil, já concurso do Banco do Brasil, da Caixa e tal. Padrão, né? Como é que eu vou entrar no mercado financeiro? Você tem que entrar através de um banco. E aí tava estudando pro concurso e tal, aí toca o telefone. E era um cara, acho que era Liderato Treinamento de Passo Fundo. Diz, tá tendo um curso aqui e tal, e tem um senhor aqui que tá empreendendo, né? Um rapaz que tá empreendendo no mercado financeiro, gostaria de falar contigo. Ele descobriu que tem um gurizão que trabalha com ações e tal e coisa. Eu tava em Sarandi, sábado de manhã, peguei e fui a Passo Fundo. Cheguei ali no fim da manhã e tal. Aí cheguei lá, era o seu Guilherme Benchimol, né? Que é o CEO da XP e tal. Só classe, Oi? né? Oi? Só o Guilherme? Como assim? Você apertou a mão do Guilherme? Sim, né? É isso? Muito tranquilo, né? Eles estavam tocando um curso Olha lá na só, Liderato. cara, estamos contando um pedaço da história da XP aqui nesse podcast. Cara, ele assim, cara, eu acho que ele sempre teve assim, uma habilidade sobre-humana para trabalhar com pessoas, sabe? E porque na primeira impressão que você tem dele, assim, realmente ele é um cara que consegue te dar um up, sabe? Acho que a grande habilidade é que ele consegue fazer você se sentir muito bem junto com ele, sabe? Daí ele extrai o máximo da galera e tal. Eu li o livro dele recentemente, o Na Raça, e cara, realmente, terminando de ler o livro, tu vê o porquê o cara construiu o que construiu, né? E é um líder nato, assim. Um cara de muita resiliência também. Vocês têm que convidar ele aqui Olha, vamos chegar lá. Então, Guilherme, já estamos estendendo um convite aí, Ciro. Olha só. deixa a gente alcançar em 1 milhão de audiência. Aí a gente vai dar digamos assim, vai dar a carteirada lá na XP, né? Ó, queremos trazer você aqui. O pessoal dá risada no escritório, que eu não sei os dias da semana, você não sabe o que está acontecendo, então eu não sei que dia é hoje, mas anota no quadro ali, né? Agosto de 2021 e tal, né? A meta agora. Cravamos ali, né? Trazer o CEO. O CEO ali. Mas, cara, eu tenho certeza que ele atende vocês e tal, é super tranquilo, sabe? Cara, e aí a gente começou a conversar e tal, ele disse, mas e aí, o que foi e tal, e contei mais ou menos o que eu estava fazendo, meu trabalho de conclusão de curso. Eu tinha pegado um modelo de um gestor americano que chamava Roboter. Aí ele publicou uma estratégia de formação de carteiras junto com a rotação do ciclo econômico.
Então, à medida que a economia entrava numa fase diferente, você tinha um portfólio ótimo e esse portfólio ia mudando. Aí contei um pouco para ele, estamos fazendo esse troço e tal. Ele disse, a gente não tem isso aqui em Porto Alegre. A nossa ideia é ter uma filial aqui em Passo Fundo, mas você é muito novo e tal, né? A gente te convida para ir a Porto Alegre, integra a equipe lá e depois a gente vê como é que a coisa anda, né? Então aí acabei, né, conseguindo cumprir essa meta, fui para Porto Alegre com o Benchimol lá. Claro que para ele Passo Fundo era um trajeto que ele fazia sempre. Depois quem me contou foi o Rossano. O Rossano Ultramari foi o meu analista-chefe na época. Ele era de Marau, então tinha gente de Cruz Alta, Lagoa Vermelha, enfim, da região toda. E eram jovens porque a única instituição que dava espaço para o jovem naquela época era a XP. Né? E o que eles estavam fazendo ali em Passo Fundo era mais uma parte do braço educacional, nesses cursos, né? E o Rossano comentava que eles vinham, quando vinham para o interior, eles vinham ali por Guaporé, Casca, aí passavam em Passo Fundo, deixavam o Rossano em Marau, e ele ia até a casa da namorada dele, noiva, enfim, né, que acabou casando, a Ana Scolotti, que é um pouquinho à frente ali em Itapera. Então, muita gente do interior, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, teve espaço para começar a empreender com a XP. Aí ele começa, a gente ficou lá até março de 2007. Ali em 2006, para final de 2006 e 2007, ele começa uma relação, a XP começa a namorar a American Invest, no Rio de Janeiro, que era uma corretora local e tal. Eles acabam fazendo uma aquisição da American Invest e eles tiram a matriz de Porto Alegre e levam para o Rio. E aí tinha aquela questão, vamos. Eu digo, não, peraí, sou a família do interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Na época, então, Thiago, você, na época que ocorreu essa compra dessa corretora lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Que eles migraram a estrutura para lá, você tava... Isso, já tinha esse zoom e tal, mas a gente ainda tava em Porto Alegre. Tava em Porto Alegre ainda. Isso aí, e aí apareceu, será que agora não é hora de começar no interior? Porque com a família do interior a gente sabe, Porto Alegre é 3-4 horas ali de Barbadinha, né? Para no Gringo, faz um lanche, aí, segue viagem. Rio de Janeiro Não quer dizer, todo mundo quer morar, tipo, talvez o cara é estranho, né? Mas eu sou caipira do a gente não larga esse osso aqui por nada, né, cara? Que incrível, loucura, né? E, cara, aí ele disse, não, beleza, vocês querem ir e tal, né? Aí ele disse, mas eu não sei se tem investidor lá, o pessoal investe em bolsa, vai fazer alguma coisa, porque naquele tempo a gente espera 100% bolsa, né? Não tinha nada de renda fixa, que nem é hoje. Tem público e tal, eu digo, caramba, a região é riquíssima, né? O interior lá, digo, você conhece, né? Pô, a Ana é de lá e tal. Aí ele disse, não, beleza, né? E era ele, o Maisonave, o Rossano, conversando com os três ali. O Benchimol estava um pouco receoso, mas o Maisonave e o Rossano disseram, não, o cara jogar dentro de casa é outra história, né? Aí apoiaram, a gente acabou fazendo esse movimento. Só eles falaram, você é muito novo, você precisa de alguém para tocar o escritório contigo. Sozinho não vai, mas ninguém vai acreditar em moleque, enfim e tal, né? Então dá um jeito aí, te organiza na vida. Aí eu tinha um colega de universidade, que é o Luciano. E o Luciano, ele trabalhava na época, se eu não me engano, era com a Gradual. Eu já estava na Gradual. E a Gradual, ela tava ali, era como se fosse a Pepsi Cola do mercado. E eu chegando com a XP, na época, uma marca nova, era como se eu tivesse, assim, os refrigerantes Sarandi. Aí eu cheguei pro Luciano e disse, Luciano, você tem que fazer essa migração, tem que te tirar aí da Gradual e você tem que vir pra XP. E ele disse, não, você tá louco, você não sei o que você pirou a cabeça e tal, né? Aí o pessoal de Porto Alegre ajudou, fez essa aproximação e tal. E aí conseguimos que o Luciano fizesse essa migração. E o Luciano é sobrinho da nossa ex-governadora ali no Rio Grande do Sul, né? Da Ieda. E na época a Ieda estava no governo. Então foi muito legal, porque o Luciano muito relacionamento, enfim, conseguiu com que as coisas acontecessem de maneira mais rápida pra gente aqui. Querendo ou não, até é um jeito de você abrir portas, né? Chegar nos clientes, tu ter essa referência junto com a governadora, pô... As pessoas já recebem de uma forma diferente, né? E a família dele é muito bem relacionada, os pais, os irmãos inseridos na área da saúde, enfim, né? Então foi bem chave também essa conexão com o Luciano ali. E aconteceu muito rápido, sabe? Eu acho que às vezes tem as coisas acontecem, por isso a gente teve que convencer o Luciano e tal. Mas foi questão de 30 dias, sabe? Não foi também dos 12 trabalhos de Hércules, né? E na sequência... então a gente topou esse movimento, abrimos então na terceira filial da XP ali. E... Terceira filial da XP. Primeira era Rio de Janeiro mesmo? Rio de Janeiro, São Alegre, Paulo, imagina. Não foi, ela era nasceu Porto Alegre, em Porto Alegre, então. Isso. Aí, se eu não me engano, ela tinha ali na região metropolitana
Aí estava com um processo para iniciar em Caxias, que eles disseram, vai estourar um vulcão lá em Caxias e tal. Se não me engano, o nome do cara que abria era Carlos, enfim, não me recordo bem agora. E aí a gente ali em Passo Fundo. Mas depois, assim, subiram muitas unidades muito rápido, sabe? O negócio realmente tinha um crescimento exponencial por causa da estrutura de partner, né? Pois eu queria que você falasse um pouco, né, pra galera entender essa mudança, né, da XP, ou desde o começo eles tiveram esse modelo de negócios de ter o agente autônomo. Sempre foi assim desde o começo? Sim, porque a sociedade que eles atuam hoje, né, pela normativa da CVM, é uma sociedade de agentes autônomos. Então você precisa, para integrar a sociedade, você precisa ser um agente autônomo e você não pode ter uma construção via CLT. Tem que ter participação societária, né? Olha só, então, modelo interessante, né? O modelo é esse, claro. Aí eles não tinham também outra construção para ser feita, né? Aí o pessoal diz, mas a gente adota o partner aqui e tal. Não, mas poderia ser uma simples franquia, podia ser dono de, né, ter funcionários, mas me espanta, assim, do lado positivo de ter um modelo tão disruptivo na época, né, com participação societária, né, com essa, digamos assim, esse coletivo, né? Eu acho que estava bem avançado para a época esse tipo de... Eu também não sei se isso é uma prática do mercado, né? Mas para a época, cara, você vê isso hoje em startup, em empresa que, né, que quer trazer todo mundo pro board, né? Que todo mundo tenha participação, né? Eu achei muito interessante a postura, né? O modelo de negócios. E ele perdura até hoje, esse modelo. É assim? Sim. É claro que a gente ficou como filial da XP até julho de 2009. Aí, em julho de 2009, aconteceu também um modelo interessante, mas foi um movimento legal, né? A gente passou pela crise em 2008. A crise de 2008 assim, foi um aprendizado grande. Na época, nós ganhamos 5 vezes como melhor filial da XP. Né? Eu consegui ficar 5 vezes como melhor assessor. E o Léo, que trabalhava comigo, ganhou 3 vezes como melhor sênior. Então a gente baixou a cabeça, porque a gente queria aquilo, sabe? A gente identificou e, né, houve uma construção. E aí, em 2009, o que acontece? Começam alguns fundos de fora, se eu não me engano, era da Actis, do Reino Unido, começaram a olhar XP e tal. Legal, a gente quer aportar dinheiro em vocês. A XP já tinha feito esse movimento de corretora, então ela já virou corretora. Só que a gente não quer o seguinte, a gente não quer mais CLT dentro de casa porque a gente tem medo do risco trabalhista e não sei o que e tal. Sim, Brasil é complicado, né? Aí todo mundo começou, que era filial, começou a fazer um contrato de afiliado. E esse contrato de afiliado, então, é o contrato do agente autônomo. Algumas começaram a desenvolver marcas, enfim, nesse sentido, marcas próprias, enfim. Cara, do seu escritório, mas é muito, fiado, né? Isso aí. É muito vanguardista isso, cara. Agora que a gente tá vendo os movimentos de MEI, né, de contratos PJ, frente, né? Pelo menos aqui no Sul é muito menos realidade do que São Paulo, do que lá pra cima. Mas olha a visão lá no começo, já trabalhar com esse tipo de estrutura, né? O processo foi muito rápido, assim, e ele, aí teve toda essa construção. Assim, só 2008 foi um aprendizado gigante. A gente, às vezes... uma crise, né, o subprime é uma crise da economia real que atacou os mercados, né? Você fecha os olhos, assim, a gente ainda escuta... Mas é um privilégio, não é? Hein, Thiago, assim, pensando do lado bom, assim, né, experiência de vida, não é um privilégio viver dois tipos totalmente diferentes de crise? Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, cara. Teve mais uma no meio ali. A fiscal de 2015. 2015, né? Essa também foi triste. Mas essa de 2008, assim, nós éramos muito novos e assim, não é nada pejorativo, mas eu coloco que na época nós éramos um terminal burro. Por quê? Porque a gente não pensava. Vinha tudo embalado, a operação é essa. Quase como um modelo franquia mesmo. Exatamente, você tem que fazer exatamente como vem lá no Beabá, e daí você tinha auditoria que estava atrás de tudo. Se você não fizesse dentro daquele padrão ali, você estava sujeito inclusive a multas, né? Então tem que seguir aquele Olha ponto. Só. E quando quebrou o Lehman, foi 15 de setembro de 2008, foi uma segunda-feira, cara. Nossa, eu lembro que a gente estava fazendo uma reunião de abertura, o mercado abriu e eu nunca tinha visto um circuit breaker, que é quando o mercado... Sim. Pra galera que tá ouvindo aí... Passamos por alguns agora, o ano passado, né? Circuit breaker significa o seguinte, galera, significa que tu bate na porta do banco e diz assim, eu quero meus R$1.000, e ele diz assim pra você, hoje não. A gente tá fazendo um leilão aqui dentro e depois eu te passo a notícia se eu conseguir liquidar os teus R$1.000 ou se ele vai ser 800, tá bom? Volta depois.
Caramba, e travou o pregão. E o único que tinha visto o Circuit Breaker é o Luciano. O Luciano já é, né? Depois ele vai escutar isso, ele vai ficar bravo, mas ele já é um senhorzinho e tal. E ele pegou lá em 2001. Ele viu lá 2001, com 11 de setembro e tal. Ele tinha vivido essa visão, né? E nós ali, gurizada, não tinha visto nada disso, né? Então, aquela semana, se eu não me engano, aconteceram 4 ou 5. E aí era assim, vai quebrar o banco, daí vão salvar, daí não vão salvar, daí vão salvar, daí não vão salvar. Aí eu lembro, não sei se foi na semana seguinte ou foi naquela agora, o Warren Buffett acabou comprando o Goldman, né? Porque o governo americano estava todo mundo quebrando, os bancos, corretoras, seguradoras, resseguradoras. Aí no meio disso aparece a GM, diz, tô quebrando também. Aí o governo americano lembra e diz, mas tu não vou salvar, tu te vira. Tu te vira. Eu tenho um problema. Cara, é louco, né? Pensar que numa crise da economia real, que o governo teve muita parcela de culpa nisso, né? Por não controlar direito os títulos de dívida pública lá, das hipotecas. E ainda acontece do governo comprar a parcela das empresas que estão quebrando, né? Cara, que mundo é esse, cara? Cara, é que o que aconteceu? Entra esse negócio da GM, né? Porque tava todo mundo quebrando, a GM chegou lá de quietinho, e diz, eu preciso de ajuda. Eu também. Tu não. Eu digo, não, mas eu queria falar, mas o quê? Você sabe as senhorinhas aqui, viúvas, os nossos veteranos de guerra e tal? Sim, todas elas têm fundo de pensão e tem GM na carteira. Se a GM quebra os fundos de pensão da senhorinha e o problema é maior. Aí os caras começaram a ver o nível de inter-relação que tinha entre todos os Tava muito amarrado o mercado. Muito amarrado, e aí né? isso aí é muito mais barato salvar os bancos. E uma alavancagem estupenda, né, dos imóveis, né? Então, assim, um imóvel era refinanciado para outro imóvel, ou seja, várias vezes, um imóvel alavancava o outro, né? Então, com poucos milhares de dólares, total. Você ia comprando um que hipotecava e comprava outro, que hipotecava e comprava outro, e não existia critério, né? Então, basicamente, o resumo da ópera foi esse. Isso, porque o mercado ele estava totalmente livre... Descoerente, né? Exatamente. Que é fraude, né? Aí você pegou lá depois das investigações, tinha a troca de e-mails, né? Vou vender esse lixo aqui para os meus clientes e não sei o que e tal. Colapsou, né? Os caras já sabiam que esse troço ia... Quando a economia entrasse em recessão, parte da fase de expansão para desaceleração e recessão, ia diminuir a dinâmica, né, dos mercados, enxugar a liquidez e tal. E a hora que enxugasse a liquidez, esses títulos, o cara que estava com a hipoteca, o cara ia perder o emprego. Porque, não sei se... Infelizmente é assim que o mercado financeiro faz as contas. Você tem o crédito prime, que é o de primeira linha, daí você tem o subprime, que é o de segunda linha. O subprime, ele já é um crédito que você espera que aquela pessoa perca a renda quando a economia entrar em desaceleração e recessão. E as economias, elas são cíclicas. Então, você consegue saber que a economia está acelerando, expandindo, desacelerando e recessão. Então, você tem a conta, esse cara é subprime, porque quando a indústria deixar de vender, ela vai começar a cortar pessoas, o varejo vai cortar pessoas e esse cara vai perder a renda dele. Então ele é subprime. E aí você deu muito crédito para esse cara. Quando esse cara perdeu a renda, ele disse, eu não consigo pagar a prestação. Aí começou uma série de calotes em sequência, aquela alavancagem, cara, Só que isso tudo não estava muito claro na época. Então quando a gente só foi entender isso depois, né, com investigação. O mercado demorou para digerir isso, né? Cara, quanto tempo foi assim para conseguir entender de fato o que tinha acontecido ali? Cara, no mercado americano já vinha sangrando lá desde 2007. Aqui a gente estava bem porque as commodities estavam em alta e o Brasil estava passando por um processo de elevação de rating do dívida soberana, que era um upgrade no título soberano. A gente estava caminhando por BBB positivo. Cara, então era muito legal porque o mundo tava lá assim e o Brasil não. O Brasil tá bem, né? Sobe pra BBB, daí era Fitch, a Moody's, a S&P. Isso tudo aconteceu ali entre março e junho de 2008. Então nós tava aqui. E aí a hora que as commodities viraram, imagina, tinha petróleo, contrato de petróleo negociado a 140 e poucos dólares no mercado. Aquele negócio derreteu, foi a 30. Era minério de ferro, estava negociado a 200 dólares a tonelada. Então foi abaixo de 70. E aí quando as commodities começaram a cair, aí que o Brasil começou a sentir. Então a gente sentiu aqui o movimento de queda mais forte entre julho de 2008 e foi até março de 2009, assim que a gente ficou andando, né? Eu lembro daquele movimento do Warren comprando Warren Buffett comprando o Goldman, uma participação do Goldman. Eu lembro que acho que foi uma quarta ou quinta-feira, isso era começo da tarde, entrando para meio da tarde. O Luciano estava ali olhando o monitor apavorado, daí saiu a notícia e o mercado começou a subir. Nós com o cliente na sala, ele entrou em cima da mesa, ficou pulando em cima da mesa. Acabou a crise! Aí deu meia momento hora, de virada, fundo. Encontramos o fundo. Cara,
mercado acho que tava caindo 6, subiu 4, não é precisamente isso, mas é mais ou menos isso, né? Pullbackzinho. E derreteu. Pra uma dor mais forte. Derreteu e deu outro circuit breaker, cara. Nossa, cara. Cara, tem um filme muito legal pra galera que tá ouvindo aí. Dentro da sala. Tem um filme muito legal que é The Big Short, A Grande Aposta, que é assim, não é sobre... Ele é sobre a crise do subprime, ele né? Ilustra tudo o que aconteceu na época, né? É bem interessante para quem é do ramo, até para quem não é do ramo, entender assim o que aconteceu naquela época. É bem didático, né? O filme. E o Michael Burry, que é o cara que shortou a crise, né? Esse aí. Esse é o cara. Não sei se vocês pegaram qual é a operação que ele tá fazendo agora. Shortando Tesla. Tá shortando Tesla. E já tá com um ganho absurdo, porque ações já vêm caindo, né, da Tesla, desde que bateu o topo lá. Ele já vem shortando há mais de 6 meses. Se eu não me engano. Eu não tenho o timing exato da operação, só peguei que ele tá... O mais assustador é que ele tá shortando também, ele tá shortando de novo títulos do governo. Apostando numa nova crise, e ele diz que será a mãe de todas as crises. Procurem lá no canal da Liberta lá, que o Fernando Uric fez um vídeo sobre isso, que ele fala que Michael Burry tá alertando para uma nova crise, que será a mãe de todas as crises. Ele tá shortando de novo os títulos do governo, né? Que é o mesmo movimento que ele fez na época, só que na época, loucura, né? Ele pediu para que esse produto fosse criado no mercado, porque não existia. E mais louco do que isso, ele pediu para que se o banco não tivesse liquidez para pagar ele seria pago, se não me engano, por participação do banco, né? Um seguro, isso. O seguro, né? Tinha um seguro, né? Era um seguro. Se o banco não conseguisse pagar ele automaticamente geraria um seguro. Um bônus, né? Criou. Exato. E o banco riu da cara dele, né? Como assim o Goldman se tornar ilíquido? Como assim, né? Só se o país quebrar, né? E aconteceu. Muito legal esse filme. Mas tomara que ele não, né? Que a gente... Que pare ali, né? Tomara que ele esteja errado, né? Não tem o filme 2. Muito bacana a gente tá se segurando aqui para falar dessa crise, porque foi um baita aprendizado, mas eu queria voltar um pouco atrás aí pra galera entender qual é a conexão, né, do Thiago com o Renan, ou com a WePlan. Se puder explicar então, Renan. Claro, cara, olha só, né, até esse dia eu tava lembrando, o Thiago, a dona Neura e a Thaís foram meus primeiros clientes, cara. Eu tava chegando em Passo Fundo na época, tava começando a trabalhar, né, foi o meu primeiro emprego. E aí teve na época em Passo Fundo tinha uma feira no Bourbon, Construmóveis, se não me engano. Acho que era isso. E na época eu me lembro que, cara, eu tava começando, né, aprendendo, sabia nem quantos lados tinha uma chapa do MDF. E eu me lembro que o Thiago, a dona Neura e até estavam visitando a mostra lá. E aí eu acabei atendendo eles e tudo mais, e acabei vendendo todo o showroom lá do nosso espaço pro apartamento do Thiago. Então ali iniciou uma relação, né? Primeiro cliente. Primeiro cliente. Olha na só. época eu tava chegando em Passo Fundo. Né? E a feira ali era checkmate, né? Ou tu vai bem aqui ou a gente não te contrata, era mais ou menos isso. Termômetro, né? Era termômetro. E aí aconteceu, cara, de fazer a venda lá. Isso, cara, foi 2010, se não me engano, 2011. Eu acho que foi 2010. Acho que foi 2010, né? 2011. Foi mais ou menos nessa época. E aí foi ali... nós éramos novos. Né? Nós éramos novos, imagina. Novos, claro. Adolescente, né, Thiago? E aí, olha só, cara. E, enfim, e aí passou a época lá. Ainda, se não me engano, na época, Thiago, vocês tinham o escritório em frente ao Hospital São Vicente, não era? No edifício Colômbia? Então, exatamente. E aí foi, enfim, passou o tempo, eu saí de Passo Fundo, fui trabalhar em Porto Alegre, depois vim em Chapecó. E aí, cara, e nesse meio tempo a gente perdeu o contato, eu e o Thiago. A gente não teve mais contato. E aí eu me lembro, cara, que teve um dia, daí comecei, né, tinha alguns investimentos sempre em renda fixa. E falei, não, cara, peraí, quero começar a entender um pouquinho mais sobre renda variável. E fui estudando um pouquinho e tal, mas já abri uma conta na XP, já tinha lá feito uma transferência, valor baixo lá pra conta, abri o aplicativo de operações e tal, cara, mexendo no aplicativo, entrei vendendo uns contratos lá em Itaú. Era uma coisa assim. Cara, me bateu o desespero, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui e tal. Executou a ordem, chamei o Thiago de noite, isso deve ter sido aí por 2016, 2017, 17 acho que foi.
E aí chamei o Thiago lá. Thiago, me dá uma ajuda aqui, cara, que eu acho que fiz besteira aqui. Mas quero começar a estudar sobre isso, quero começar a aprender e fazer investimentos em renda variável, né? E também investimentos em renda fixa que fosse algo melhor do que eu vinha sempre aplicando. E aí que foi que a gente retomou as conversas, aí abri minha conta lá com o escritório do Thiago lá em Passo Fundo, montamos uma carteira de investimento em ações, né, Thiago, já há bastante tempo. E aí a gente retomou esse contato próximo, daí a partir daquela data a gente vem conversando com muita frequência, né, Thiago? Pelo jeito a carteira andou bem, senão, né? Continuando conversando. Não andou bem. A carteira andou muito bem. Alô, Receita Federal, sim, né? Aqui tem o CPF aqui pra dar uma olhada. Passamos por alguns desafios, né? Porque, rapaz do céu, te dizemos que a gente viveu na pandemia de tudo. E investidor novo é assim, né? Você tá todo dia quase olhando lá o home broker lá, abrindo, né? Olhando. E aí você vê lá a tua carteira circuit break caindo 10, 15, 20%. É loucura, mas sobrevivemos, né? Ficamos... É que a estrutura do mercado brasileiro, a economia brasileira, ela é muito cíclica. Eu sei que tem muita gente que diz, a Bolsa Brasileira não tem nada a ver com o PIB, né? Já tem algumas coisas assim que eu acho, não, peraí, vamos discutir bem essa questão, né? Não vamos dizer nem que sim, nem que não, porque assim, tem grandes movimentos que sim. Porque se a gente entendeu como a economia funciona, e a economia brasileira é extremamente cíclica, como é que a economia pega fogo aqui? Se o preço das commodities sobe, o PIB da América Latina todo sobe. Uma correlação muito forte com relação a isso. E o PIB da América Latina é 1/3 Brasil, 1/3 México, e os outros países cuidam do outro terço. Então o Brasil está extremamente correlacionado. O setor de exportação, ele começa a pegar fogo. Então a gente começa a exportar lá mais minério, o aço, petróleo, derivados, todo o complexo agro, borracha, tudo, né? Beleza. Essas empresas que começam a aquecer a exportação, elas começam a contratar gente, comprar outros produtos e tal e coisa, e vão aquecendo outros setores. Essas pessoas que estão contratadas, pegando agora, começam a ter renda, começam a comprar em outras lojas. As lojas contratam mais pessoas, que fazem mais pedido para a indústria, que contratam mais pessoas, que fazem mais pedido de matéria, e toda a economia vai ascendendo, vai começando a acelerar e expandir. Então, basicamente isso é Brasil. Vocês podem pegar todas as vezes que nós tivemos um boom na economia brasileira, ele sempre foi um movimento de ascensão no preço das commodities. Então não é porque o Brasil mudou a estrutura, a gente fez uma reforma... Agora, né, Thiago, a gente teve isso, né? É o que está acontecendo agora. Estamos da recessão do Covid e puxando essa retomada da economia em cima de commodities, né? Até porque o câmbio também ajudou, né, a commodity a brilhar lá fora. E faz sentido porque Petrobras e Vale tem uma parcela absurda da bolsa, né? São commodities, né? Exatamente. Então, mexeu nessas grandes, o PIB mexeu nessas grandes, tem um peso grande na bolsa, né? A relação é direta. Mas, Thiago, para quem está nos ouvindo agora, assim, eu queria entrar mais na questão das incertezas. Eu queria trazer um pouco de polêmica, um pouco de fogo aqui para a mesa. A gente sabe, né? A gente que estuda esse meio, né? Que teve aí uma impressão desenfreada de dinheiro, né? Para combater a crise lá fora. Estados Unidos imprimiu aí mais de 30% dos dólares que existem hoje no mercado foram impressos em torno de um ano atrás. No último ano foram impressos 1/3 do dólar que está circulando no mercado, e parece que não vai parar, né? Porque tem todo dia um pacote aí de tri e mais tri e mais tri. O Brasil também imprimiu muito dinheiro, né? Uma fatia bem significativa referente ao PIB hoje, né? A Ásia, Europa, todo mundo... Bolsas nas máximas, né? Quem entende de análise gráfica olha para aquilo e vê que tá derivando lá no topo, e a gente vê que é muito dinheiro injetado para pouco movimento. Então já denota assim que a gente parece estar estagnando na força, né, de subida, e a gente sabe que os papéis não estão valendo tudo que eles estão dizendo lá na bolsa, né? Porque a gente sabe que as empresas sofreram com isso, e aquilo que está lá está totalmente, digamos assim, com superávit no preço, né? Ele está totalmente com ágio no preço, com ágio, expectativa, né? Positiva. Com expectativa positiva, o papel não está valendo aquilo que ele está sendo vendido lá, porque a gente sabe que a economia não se recupera tão rápido quanto a especulação sobre a economia, que pelo menos é a leitura que eu faço. Então, se você puder dar para a galera aí a leitura do Thiago, desse nosso momento aí, né? A gente já sabe também que fundos estão baixando a alavancagem, né? A instrução aí é
colocar um pouco o pé no freio, né? Porque embora a gente viu uma retomada absurda, ainda não temos, né, muita certeza. Qual a leitura do Thiago sobre esse momento? Cara, acho que o empresário aí, o empreendedor, vai se beneficiar muito dessa digamos assim, dessa tua leitura de como que ele se posiciona nesse momento no mercado. Opa, legal. Eu acho que a gente precisa entender bem, para desenhar um cenário, a relação de PIB, juros e inflação. Esses 3 elementos, eles caminham de mãos dadas e são eles que vão dar o tom do ciclo. Quando nós vamos planejar um investimento, e até quando nós vamos assessorar um investidor dentro do investimento, nós queremos mostrar para ele em que fase do ciclo econômico ele está e se nos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos esse setor vai construir valor ou vai destruir valor. Então, primeiro ponto, ele tem que entender da economia brasileira e saber que a economia brasileira é diferente da economia americana e evitar o viés de você pegar uma literatura e um modelo americano e tentar encaixar na economia brasileira. Não funciona, né? E como o PIB é a soma de todo o consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais o resultado de exportações líquidas, quando o consumo está subindo, as empresas estão lucrando mais, estão vendendo mais. E o que é um valuation de uma empresa, se não o fluxo de caixa futuro desse cara trazido ao valor presente líquido? Então, quando o pessoal vem assim e diz, mas bolsa não tem nada a ver com PIB, eu digo, bem, calma lá, o que você quer me dizer com isso? Traduz bem isso, porque é uma frase muito forte, né? Eu entendo que daqui a pouco não tem uma correlação assim direta. Se você tentar procurar essa correlação direta, você não vai achar, porque como o Diego bem disse, existem expectativas e os investidores antecipam o movimento, né, desse mercado. Então a gente tenta achar lá pela lógica o que é que tem um valuation interessante. Eu acho que essa é algo que o investidor ele precisa dominar hoje. Saber que existe uma diferença de preço e valor e muitos ativos no mercado hoje estão negociados a preços que, para fazer sentido em termos de valor, caramba, as coisas teriam que acontecer de uma maneira muito positiva por vários anos seguidos. Isso não vai acontecer porque é muito difícil, né? Porque a economia é cíclica. É cíclica. Então a gente já sabe que esse movimento de boom de Brasil ele vai terminar quando? Quando o preço das commodities acomodarem. E o que é o preço para commodity? O preço para commodity ele é uma placa. Ele diz o seguinte, quando o preço está alto, o que ele está dizendo para o mercado? Produzam mais esse produto aqui que está faltando. Quando o preço está baixo, parem de produzir. Então demanda, né? Esse demanda. Preço alto está gritando orientado lá. À demanda, basicamente. Produzam. Quando produzir mais, o preço vai se acomodar. Então esse ciclo de commodities ele vai terminar em algum momento. E nesse momento a economia brasileira vai ser tudo que ela é porque a gente não fez nenhuma mudança estrutural. Thiago, falando um pouco sobre isso, não daria para dizer então que esse nosso crescimento ele foi um pouco assim... heterogêneo? Eu acho que não foi um crescimento pensado, o Brasil foi empurrado, sabe? A gente precisa de você, vem Brasil. A gente não mudou a infraestrutura, a gente não é assim, nós não viramos um polo de tecnologia, não viramos um polo de indústria, sabe? É o mesmo Brasil. É o mesmo Brasil de antes da crise, né? E vai ser o mesmo daqui 10 anos. Exato. Mas pelo menos a sensação que eu tenho acompanhando, né, os mercados é que funciona assim, a gente é muito suscetível aos movimentos do exterior. Né? Então, tipo assim, dá um soluço lá fora, dá um engasgo aqui. Dá uma diarreia lá fora, morre alguém aqui. Então a gente, sabe, é meio que... É frágil, né? Frágil, né? A gente fica muito vendido pro cenário exterior. É que a gente tem um setor que está inserido, que é a commodity. Então, na tua leitura, isso na verdade é um reflexo direto, né, do movimento do mercado, mas não mais do lado especulativo, e sim do próprio ciclo. Tu acredita que o ciclo acaba se casando com o movimento lá de fora? Sim, esse ciclo que você falou? Isso, exatamente. Por exemplo, você pega hoje, de cada 100 sacas de soja que nós exportamos em 2019, 83 foram para a China. Então, você pega o nosso minério, quem é que compra? Na China. Você pega o que a gente vende aqui e tal, a grande parte vai para a China. É um player importante. Quando o americano, e a gente precisa entender, quando a gente pega e abre a economia americana em C mais I mais G mais X menos M, quem é que coloca a economia americana de pé? E 68% da economia americana hoje é consumo. Então, o pilar fundamental da economia global, onde ela está alicerçada, é do consumidor americano. Se esse cara não consumir, a economia global desacelera, porque daí é menos coisa que vem da China, e a China produz, né, desde coisas muito boas até o Xing Ling e tal, né? Mas então alimenta o mercado americano e o mercado do mundo, e daí para conseguir fazer isso tem Brasil. Só que no meu ponto de vista, assim, o Brasil não é... a importância econômica do Brasil para a economia global, ela não é de um país coadjuvante. Ela é de protagonista, né? Inclusive, a minha tese de doutorado eu escrevi justamente em cima disso.
como é que o Brasil se insere dentro da economia global e quais são os setores que mais vão crescer dentro dessa inserção e desses setores quais são as empresas que mais vão se beneficiar. Porque é o que a gente faz no dia a dia para atender os clientes, né? Tem que tentar mostrar para eles, olha, nós temos todos esses papéis na mão, você tem o seu perfil de investimento e dentro do seu perfil a sua carteira sugerida seria essa e esses são os papéis, né? E nesse sentido, quando a gente olha o papel do Brasil, China não consegue entregar as taxas de crescimento que ela tem que entregar se não tiver a commodity brasileira. Porque a gente tem que pensar assim, o nosso cliente, qual é a característica do nosso cliente? Nossa característica do chinês. É um país que tem lá 1,3, 1,4 bilhões de pessoas, todos eles lutam Kung Fu, né? E o padrão, né? Aquele cara preconceituoso, né? E comem de palitinho, né? E tem um estado lá, um governo que é um partido único que controla o país lá. E esse cara sabe que a cabeça dele só fica em cima do pescoço se ele entregar crescimento econômico e comida barata pros caras. Como é que você vai conter uma rebelião de 1,4 bi de pessoas? Não dá, cara. Você não tem munição pra matar todo mundo lá, né? E o que ele fica então pensando? Ele tipo, caramba, dependo do Brasil. Aí o cara começa a olhar para o Brasil e diz, cara, minha estabilidade social aqui passa pro Brasil. Vocês acham que esse cara tá tranquilo? Esse cara não dorme à noite. Não dorme à noite. Ele fica pensando, pô, se alguém bloquear um porto, tem um movimento social que entra lá, eu vou trancar os portos durante 90 dias. O cara só morto. Se os políticos se desentenderem lá, né, já não basta a incerteza global. A gente consegue criar a picuinha aqui dentro, né? A minha preocupação tá justamente aí, sabe? Da nossa suscetibilidade aos movimentos lá de fora. Do tipo assim, a gente pode ir muito bem aqui. Mas se acontecer algo lá fora, né, o quanto que a gente vai sofrer. E assim, você consegue nos antecipar alguma leitura sobre o futuro? A gente sabe que o passado não é garantia de que isso vai acontecer no futuro, mas o que essas crises nos ensinam e o que o momento, né, a leitura dos indicadores, né? Vamos tentar olhar para um dashboard global agora e tentar tirar uma leitura assim, será que é o momento de acelerar, é o momento de frear, é o momento, né, de prestar mais atenção, é o momento de euforia, né? Qual que é o momento, assim, na leitura do Thiago? Legal. Eu acho que para a gente construir uma superestrutura dessas, de análise, nós não podemos pensar só no panorama econômico. Ele é um dos itens para análise. Mas nós temos que pensar em política, sociedade e cultura. Nós precisamos desses 4 elementos para conseguir construir um cenário mais avançado. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a intenção do governo chinês é de se transformar numa hegemonia econômica e militar global até 2050. Pois bem, eles não vão conseguir fazer isso fazendo que o pessoal fala, vai dar um slowdown na economia chinesa e está todo mundo assustado aqui, vai desacelerar lá. Porque eles estão mexendo com o empresário, estão botando a mão em empresa, aí o cara do Alibaba lá e tal, esse troço todo. Não é o caminho. Eles sabem que esse não é a direção. Eles só querem ampliar a ramificação do partido lá, mas eles continuam com essa visão. E com essa visão eles não podem desacelerar, eles têm que acelerar. E aí os americanos, vendo esse jogo geopolítico global, elegem a Índia como um novo parceiro para ter um rival regional lá. A Índia também vem acelerando. Então, se a gente pegar a economia global hoje, tá? A gente deve estar passando aí de 90 trilhões de dólares já de PIB global. Então, tudo que o mundo produz de riqueza hoje é 90 tri. Os americanos algo em torno de 22, os chineses daí uma caixinha preta. Depende para quem a gente pergunta. Alguns vão dizer que é 16 tri, outros vão dizer que é lá dentro tri. Na TV chinesa certamente é 1 quadrilhão, né? Isso aí. Aí, em terceiro lugar, a Índia já está se consolidando. Então, você pega os 3 principais players daqui e vamos botar o quê? A gente vai ficar produtivo até 2050? Vamos imaginar, os Estados Unidos aqui até 2050. Pega ali uma média das projeções de crescimento até 2050. De 22 tri, os americanos vão em algo em torno a 50. Claro, isso depende. Vai dar um terremoto na falha de San Andreas, não vai ter outra pandemia, não vai. Mas são projeções, tá? São expectativas. 50 tri lá para os americanos, 40 tri para os indianos. Então, os indianos vão sair de 5, 6 tri, vão lá para 40. E os chineses, o quê? Que assimetria, 18 tri vão lá para os seus 60, a Índia tá se 70. Tornando a nova China, né? Cara, loucura, né? Eles vão passar em população, né? Porque eles não fizeram controle de natalidade. E aí esses 2 países vão ter uma explosão da classe média. E quando tiver essa explosão da classe média lá, esses caras vão conseguir consumir produtos que a gente, como classe média aqui no Brasil, consome, né? Que os americanos, caramba, vai ter muita oportunidade de negócio. E aí, às vezes, eu também pego alguns investidores que chegam no escritório e dizem, Thiago, olha, eu quero dar uma olhada aqui, que você pense para mim investimento em 10 anos no Brasil em ações. Eu digo, cara, mas assim,
não leva mal, mas 10 anos no Brasil a gente vai estar continuando andando de Unisul, Ouro e Prata, né, transportando as coisas para o Rondon. Seu papel você tem que ter a carta. Mas na China os caras vão estar andando de carro voador. Eu digo, será que a gente geograficamente estamos olhando pro lugar certo? Tu me abriu a cabeça, porque eu nunca tive esse olhar de primeiro olhar lá fora e o que lá fora ajudaria a movimentar aqui, né? Porque como você falou, nós somos os parceiros ideais de commodities para esses países explodirem, né? Isso aí, sem nós esses caras não vão... Exatamente. Passam fome. Essa leitura, ela tira um pouco dessa síndrome, né, que eu tava tendo ali de, poxa, a gente sofre com tanto movimento do mercado lá fora e começa a olhar para... E se esse mercado lá fora começar a explodir, que, né, projeção é acontecer isso, a gente também vai junto. A gente vai pegar carona na cauda do cometa, digamos assim, né? E agora o Brasil, então, é esquizofrênico. Que parte do Brasil, eu digo esquizofrênico, são vários Brasis dentro do Brasil. Você tem várias realidades, né? Você tem o Brasil caipira, né? Que é eu e o Renan vindo lá de Sarandi. E você tem as metrópoles e tal. Então, qual é a parte do Brasil que vai inserir nessa dinâmica global de crescimento e vai se beneficiar disso? E aí, né, uma interpretação que eu acho que o interior do Brasil é o melhor lugar para se estar daqui até 2050. Por quê? Porque a gente tem alguns elementos que trazem estabilidade que o mundo não tem. Eu falo lá no escritório, digo, pessoal, você abre a torneira aqui, sai água doce. Água doce. Cara, não tem água doce no mundo todo. Você pega nem nos Estados Unidos, lá na Califórnia, já desgraçado. Na Grécia você vai viajar, você vai abrir a torneira, vai escovar os dentes, uma água salobra. Norte... Nossa terra é fértil, né? Isso aí. E aí, o que a gente tem, então? Pacotes produtivos aqui, principalmente pro agro, tá adaptável, né? Então, pega aqui no Brasil, o primeiro lugar onde se plantou soja foi aqui em Santa Rosa, né? Nos anos 70, nós não tínhamos cultivares adaptáveis aqui desenvolvidos para o Brasil. Você pega a soja dos Estados Unidos, traz para cá, lá passa o trópico de Câncer, aqui passa o trópico de Capricórnio, aqui por volta do Paraná, né? Acho mais ou menos por aí. E aí você pega a tecnologia de lá e coloca aqui. E aí aquele cerradão. Aí vem a Embrapa, vem dinheiro do governo, dinheiro, pacote tecnológico. Você começa a criar um pacote tecnológico para o bioma do Cerrado. E aí o Brasil vai, né? Precisa de um povo forte para fazer isso. Aí tem uma construção aí dos militares, tem que construir. Quem é que a gente vai fazer? Olha para o sul aqui, essas nossas famílias, né? Nossos pais, avós e tal, cheio de irmãos, né? Quem é que vai consolidar lá a fronteira centro-oeste e tal? Então a gente tem que dar tecnologia para os caras, dinheiro, né, bastante crédito agrícola e mandar um povo forte para lá. Aí você pega essa construção dos CTGs, ela começa a se espalhar mais por isso, né? Porque você precisa de um povo bravo, forte, guerreiro, aí vem o... Mão na massa mesmo, cara que... Isso. Eles, cara, contam essa história para os nossos tios, avós, a gente compra essa história e vai, né? E vai, né? Mas aí fica essa questão, o que precisa e o que o Brasil ofereceria de melhor, que o Brasil tem para oferecer hoje? É o nosso agro, isso é estabilidade. Aquelas revoltas que nós vimos na África no começo da década de 2010, que a gente pegou lá o Muammar Gaddafi, né? Ele era ditador ali na Líbia, o cara estava escondido no esgoto, Egito e tal. Quebrou o pau direto ali. Agora tem essa questão na Síria, que tem outros problemas geopolíticos por trás, mas também é isso. Se vocês verem as revoltas árabes, o cara começa a ver como é que no mundo ocidental a gente veste, o que a gente come, como é que a gente está consumindo, né, outros produtos. O cara quer também. Daí ele tá lá num negócio que não tem mobilidade de renda, esse cara não consegue crescer. Os caras resolveram, vamos quebrar tudo. A vida é desgraçada, a gente quebra tudo. Esse é o problema com a Ásia. Então, eles precisam oferecer esse tipo de crescimento. Então, o motor global ele vai estar muito forte. E isso pode fazer com que essas commodities elas fiquem mais fortes por um período maior e essas regiões com preço de commodity maior, né, tenham renda maior. Pega o produtor rural nosso aqui. O que o mundo está passando, então? Eu chamo esse processo, né, de ocidentalização da dieta alimentar. Essa é a nossa tese de investimentos principal dentro do escritório, né? O oriental ele quer consumir igual a gente. Eu brinco lá que eu já sou um cara do futuro. Diz, mas como é que você é um cara do futuro e tal, não sei o que, seu nojento, né? Eu digo, não, é que o futuro é ser gordo, né? Todo mundo vai ser gordo. Padrão. Já olha, eu te digo que conforme o IBGE pesquisa, 52,3% é obesidade. Então quer dizer que o Oriente quer ser gordo, Thiago. Infelizmente. O Oriente quer comer. Quer comer. Não, e aí os caras são, de fato, eles têm uma alimentação bem mais baseada em comida de verdade e querem mais fast food, enfim. Isso mais aí, esse cara quer o quê? Quer conveniência, proteína, né? Alimento processado, açúcar, porcaria e tal, e coisa. E é o que a gente tem para oferecer aqui.
Então aí você olha agora aqui, né? O que o Brasil tem para oferecer, né? É uma plataforma produtiva. A gente deve encarar o Brasil como uma grande plataforma produtiva. Chega lá os insumos, a gente constrói aqui os grãos e tal e manda embora. Claro, o ideal seria nós agregarmos mais valor aqui. Isso, né? Vender o produto pronto, né? Só que o chinês lá tem um problema social também do emprego. Esse cara tem que moer esse troço lá, porque se ele não moer lá, não gera emprego, então é um problema para ele. É um problema. Só que o grão também, eu acho que tem outra questão. Esse grão de soja, milho que a gente produz, pessoal, também não é qualquer coisa, né? Tem muita biotecnologia ali por trás. Ele é resultado de muito estudo, investimento, tecnologia e tal. O ideal, claro, seria beneficiar e vender. E tomara que a gente consiga chegar em acordos onde a gente consiga fazer isso, né? Mas por enquanto me parece muito bem, sabe? O interior do Rio Grande do Sul do Brasil, ele está vivendo isso. Vocês podem ver quantos clientes da WePlan aqui, né, se beneficiam do crescimento do setor agro. Diferente de algumas grandes metrópoles do país, que tinha uma dinâmica, mas dependia da indústria. Cara, coitado do cara que trabalha na indústria de automóveis. Porque esse sim pega o ciclo na veia, né? Quando tá tudo bem, é que a indústria tá a milhão. Sim. Quando a coisa não vai, o cara te chama, Thiago, vem aqui, não tá vendendo carro, desculpa, eu vou ter que te cortar da linha de produção. Na pirâmide ali, né, de necessidades humanas, né, certamente a comida tá na base, né? Na base. Cara, e se você entender a dinâmica da economia brasileira e como é que ela está inserida com o mundo, pessoal, nós temos condição de construir empresas que tenham menos oscilação de receita, carreiras que tenham menos oscilação de receita, porque onde é que eu quero pegar a minha carreira? Eu quero trabalhar numa indústria que vai 2 anos bem, 2 anos mal, 2 anos bem, 2 anos mal. O cara não consegue nem criar família desse jeito. Porque você sabe que acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Os dados são muito claros nesse sentido. E aí, cara, você planeja melhor, você tem investimentos melhores, você tem uma qualidade de vida melhor, você tem empresas mais sólidas. A gente precisa entender isso. Isso a gente bate muito lá no escritório, que não é só pro investimento, sabe? É pro empresário, é pro profissional conseguir se planejar em termos de receita, e ele sabe quando é que ele pode poupar, como é que ele pode poupar, onde é que ele tem que aplicar, onde é que ele tem mais chances de ter retorno, e aí ele tende a ter um sucesso, uma acumulação de capital maior ao longo do tempo. Então, o Brasil, o que o Brasil oferece? Né? É uma área de terra plana, uma boa posição solar. Essa área de terras planas, ela permite mecanização. Então, isso tudo, né, acarreta num retorno exponencial da produção. Os pacotes tecnológicos aqui, então, estão todos prontos. E, principalmente, as nossas terras, elas têm disponibilidade hídrica. E aí você pega, né, hoje pensa para o Brasil, qual é o melhor negócio, qual é o melhor investimento que a gente pode fazer? Podemos dar esse spoiler aqui, não? Pode dar. Pessoal, é o melhor investimento. É a dica de ouro. No Brasil que você pode fazer. Dica de ouro do podcast. Pessoal, se vocês conseguirem fazer, lembrem de nós aqui no podcast, né? 0,5% de comissão daí do movimento pra gente. Tá? Deixa alguma coisinha pra nós, né? Um royalties, alguma coisa. Pessoal, pode fazer que é tiro e queda, tá? Casem-se com herdeiros de área de terra. Pessoal, pode casar. Vai dizer, mas eu já sou casado e perdi. Não, o mercado, a sociedade inventou um stop, né? Pra esse problema que é o divórcio. Então, você explica em casa antes, aqui a questão econômica. E bora. Pessoal, é incrível, porque a gente acha que o preço da área de terra já não vai mais e tal. Pessoal, tem muito espaço. Nós tínhamos aqui, antes de entrar na pandemia, nós tínhamos 3,2 bilhões de pessoas que viviam com menos de $1 por dia. Menos de $2 por dia, desculpa, né? E esse cara agora com a pandemia, e a pandemia ela serviu para validar, para mostrar pra gente que essa tese é verdadeira. Porque quando chegaram os Corona Vouchers, qual foi a primeira coisa que esses caras começaram a fazer? Comer. E aí o que os caras descobriram? Carne de gado. Vocês viram a explosão do preço do boi? Absurdo. Então é esperado esse tipo de movimento. Isso só reforça que quanto mais a classe média desses países seguirem crescendo, mais esse tipo de produto vai ser interessante. Então você olha os grandes frigoríficos brasileiros, a gente não está dizendo que é para você comprar, eu escutei lá o podcast, foi o gordo falar que é para pegar todo o dinheiro da família. Este podcast não é uma recomendação de investimento. Não é. Não compre Marfrig, tá? Aí, pessoal, mas enfim, tem uma dinâmica agora. O investidor precisa entender se ele tem um horizonte de tempo para fazer um investimento para isso. A minha leitura é um médio e longo prazo, né? Esse cenário que você colocou. Thiago, mas só qual que são, assim, por exemplo, os outros pilares fundamentais que talvez nós hoje, como olhando o Brasil, para a gente poder surfar da melhor maneira essa onda da exportação, essa onda tão forte que é a exportação de commodities, né, que teve esse push da nossa atividade econômica em ascensão. Reformas, né, reforma tributária, qual que é o papel, o que nós podemos esperar disso daqui para frente?
Que é fundamental também para a gente poder ter essa atividade econômica cada vez mais forte, industrial, né? Essa motivação também do empreendedor poder gerar riqueza, poder gerar emprego e... Então, nós temos que pensar, sempre que a gente vai traçar esse cenário, pensar nesses 4 pontos, tá? Economia, política, sociedade e cultura. A questão é que a sociedade brasileira parece que não está claro o que ela quer, porque ela muda muito de projeto ao longo do tempo. Sabe, de repente você tem um projeto ligado mais à social-democracia. Aí de repente você vai a alguma coisa mais ligada para o social e você esquece do mercado e de repente agora você retornou quis retornar forte ao mercado e tentou deixar o social meio de lado. A gente não entende muito bem que a sociedade tem um plano e o que o brasileiro quer. E isso está mostrando a eleição para o ano que vem. A gente começa a olhar as pesquisas, né? Nós começamos a olhar essas pesquisas e parece que nós vamos ter de novo um retorno a governos anteriores. Claro, está muito longe, não dá para dizer isso, mas isso é um pouco do que assustou os investidores nos últimos dias. O governo, e algumas entrevistas de gestores mostram isso, eles estão ficando receosos de que ano que vem pode ser um ano de inflação mais alta, essa inflação mais alta está puxando um juro mais alto, vai ter um crescimento econômico menor. Tá? Tudo isso faz com que o governo atual ele perca popularidade. Isso já está começando a acontecer. E aí uma das saídas desse governo seria buscar por esses discursos de ruptura. E esses discursos de ruptura, ele traz essa agenda reformista e ele traz muita instabilidade. E ninguém gosta de instabilidade para investir. A economia, quanto mais chata e previsível for, melhor. Né? Todo mundo tem que saber quanto é que vai crescer o PIB daqui a 10 anos. Vai crescer 3,2 ao ano. Tá? Se for chato e previsível assim, não oscilar, é o melhor dos mundos. Porque eu fico pensando, o que motiva o investidor lá fora olhar para o Brasil e dizer assim, vou colocar dinheiro lá no Brasil, vou comprar os títulos públicos lá, mas qual que é a segurança que esse cara tem? Porque a gente tá sempre nessa estabilidade, né? E a gente sabe que não vindo dinheiro lá de fora, cara, a nossa dívida... Esse primeiro semestre foi muito bom. Se eu não me engano, foram 48 bilhões de dólares que entraram no mercado financeiro brasileiro. Né? Foi a maior entrada de recursos em um semestre em toda a história. E não se tirou tudo isso de dinheiro do mercado, não. Então o Brasil ele tem sim alguns setores que são setores que estão em construção. Eu acho que essa questão do agro ela é muito forte, tá? Mesmo que aconteça esse problema político, eu não estou dizendo para vocês que não vai sofrer também, sofre, mas não vai sofrer na mesma proporção, porque é outra dinâmica, a dinâmica global, o mundo precisa da gente aqui. O que depender de Brasil, eu não estou vendo nenhuma reforma estrutural, não sei se vocês estão vendo isso. Essas reformas elas não andam, elas têm muita resistência de outros interesses e cada setor da economia tem o seu interesse, não consegue criar uma reforma, né, que seja limpa e clara. Por isso que a gente fica um pouco aquém desses outros investimentos. Eu não vejo o Brasil como uma potência de tecnologia nos próximos 10, 15 anos. Sabe? Não nisso, mas em biotecnologia eu até vejo. Né? Porque não é só mandar o foguete para a Lua, né? Você ter o genoma da laranja, da soja, enfim, isso também é tecnologia, né? Isso eu acho que faz sentido. Agora, virar um polo industrial, uma referência para automóveis e algum outro tipo de indústria, não bate, o custo do Brasil é muito alto. Quando você pega o Brasil e os Estados Unidos, você pega o seguinte, custo de energia. Aqui é mais caro. Mão de obra, aqui é menos produtiva. Infraestrutura, por mais que a gente tenha dado um baita choque de infraestrutura, aqui é pior. Combustíveis, aqui é mais caro. Taxa de juros, aqui é mais... A gente perde em todos os elementos. Então, naturalmente, não encaixa em Brasil. Né? Eu brinco lá... Não é atrativo, né? Eu brinco com o pessoal do escritório e diz, cara, você quer ter uma vida desgraçada no Brasil? Abre uma indústria. É que nem você dizer, demônio aqui, eu invoco, né? Quero te enfrentar toda a sua ira e toda a sua força, né? Venha contra mim. Pronto, foi isso que você pediu para fazer, porque não encaixa, sabe? Não dialoga com o modelo. Então a gente pode ficar nessa briga, que é uma briga que até agora não tô generalizando, sabe? Esses setores de indústria ligado à agroindústria e tal, tem prosperado. Você vê uma indústria que prospera, mas é porque o Brasil... É nichado, específico ali, né? Isso, ou é o mundo que está precisando. Entendeu? Então a gente... É uma demanda lá fora, Perfeito. Né? Então nós precisamos avançar muito nesse sentido, por isso que a economia brasileira continua sendo muito cíclica, e se nós não cuidarmos, esses 4 milhões de pessoas que estão na bolsa agora, se eles não conseguirem fazer essa leitura, quando a economia voltar e ficar uma nhaca, os caras não vão ganhar dinheiro. Então vocês podem pegar assim, 2 momentos que nós já vivemos olhando o passado assim, das crises, tá? Você tem uma crise do horror sem fim,
que foi quando começou ali o Guido Mantega, aquelas políticas e tal deles. Vocês podem ver que a bolsa ela fez um topo ali em 2010, 2011, depois ficou caindo até 2016. Esse é o horror sem fim. 2008 foi o final horroroso. Pelo menos, né? Então, queda infinita, né? É isso aí. E aí o Corona, assim, ele nos dá uma falsa segurança, sabe? Desse investidor que entrou agora, comprei só que veio isso foi a março para abril. Uma das discussões era, quem entender primeiro aonde esses 20 trilhões de dólares vão estar inseridos na economia mundial, vai ganhar mais dinheiro. Né? Então era isso que a gente desdobrou. A gente fez lá grupos de estudo e tal. Esses 20 tri vão impactar a economia brasileira como? Quais são os setores que vão andar? E alguns modelos começaram a nos mostrar, olha, esse setor, essas empresas. Então tem alguma construção lógica. Só que isso liga e desliga. E a habilidade que você tem de entrar tem que ser a mesma para sair. Só que eu ainda não compartilho, assim, eu ainda não entendo que a gente está caminhando por uma crise global, colapso porque eu não vejo a economia global super alavancada. Vocês vão dizer, mas como? Pera, né? A gente colocou 30 tri lá e tal. Né? Se nós pegarmos um histórico mais antigo, e a gente pega, por exemplo, os americanos, que foram mais injetaram dinheiro. Você pega a relação dívida pública PIB deles, né? Que eles devem estar passando lá, vão passar do seu 100% do PIB agora, e ver algumas projeções 120, 130, e aí todo mundo com o cabelo arrepiado e tal, deve precisar de um grande reset financeiro e tal. Né? A gente já passou por isso na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, exatamente o volume de endividamento que o governo americano teve foi muito parecido com o que tem agora. E depois, os anos 50 daí foram os anos dourados para a economia americana. Então, eu vejo algumas semelhanças. E essa guerra fria, Estados Unidos, China, esse alto investimento me lembra muito também dos anos 80, que foi outra década legal para os americanos. Então, eu vejo que eles bebem na fonte dos anos 50 e dos anos 80. Porque essa guerra fria com a China é muito investimento. Vai precisar investir, vai precisar movimentar, sabe? E o outro movimento dessa injeção me lembra do fim da Segunda Guerra, os anos 50, os baby boomers e tal, né? Esses dois movimentos eu acho legais. Então, eu não vejo assim que nós estamos caminhando para o apocalipse. Pelo contrário, eu acho que os governos não sabiam que era o corona no primeiro momento e tinham que ver o seguinte, ou a gente deixa tudo desacelerar a economia, se rearranjar e a gente não sabe quantas pessoas vão morrer e qual é a taxa de transmissão do vírus, enfim, estavam várias incógnitas, ou a gente vai para esse caminho, ou a gente injeta dinheiro aqui e tem uma recuperação mais rápida, e essa recuperação mais rápida, como as indústrias ficaram 2, 3 meses fechadas, você vai ter um forte aumento da demanda, e é por isso que a gente está colocando dinheiro no mercado, porque tem a demanda, vai descasar demanda com oferta e vai ter inflação. Então essa inflação é totalmente esperada, não dá para dizer, nossa, como essa inflação, velho, que absurdo e tal. Agora, essa reprodução da indústria, né? Essa replicação do capital, ela vai continuar avançando rápido e vai abastecer o mundo com produtos para que essa inflação ela seja só um pontual, sabe? Seja só pontual e não estrutural. Eu acho que essa é a discussão. E você olha a China você tem que tirar mais 400 milhões de pessoas do campo e levar para a cidade. Se você pegar China e Índia, somar os dois, nessa década eles vão colocar 840 milhões de pessoas na classe média, sabe? Então é uma construção de valor que nós temos para essa década muito boa, né? Então eu acho que não dá para o investidor fazer terra arrasada, ele só precisa ler os riscos, saber o que ele vai fazer. Então se acontecer 1, eu faço A, se acontecer 2, eu faço B, sabe? Ele tem que ter esse plano, calcular, ter um plano. Isso aí. E conseguir ler quais são os setores, então, onde eu vou estar na veia, né? Se o mundo quer crescer para cá e o Brasil é aqui, por que eu vou para outro lado? Aí é mais fácil. A gente complica, né? Legal, Thiago, eu percebi então que vocês estão trabalhando forte nessa vertical aí do agro, né? Estão focando bastante, né, em estudar esse mercado e como que esse mercado provavelmente será o catalisador, né, dessa retomada. Acredito que já está sendo um dos principais catalisadores da retomada. E eu queria que você explicasse mais sobre o negócio que vocês estão mirando agora, né, nesse cenário. E, sei lá, vende teu peixe e fala do que você veio fazer para esses lados, né? Atravessou a fronteira, invadiu o estado e vai desbravar e vai vender mais do teu produto. Opa, legal. Bem, nós continuamos ainda como escritório, né, embaixo do guarda-chuva da XP, só que nós estamos reformulando toda a sociedade, toda a parte de assessoria.
Então, o nosso negócio é muito simples, assessoria de investimentos e plataforma de investimentos. Nós buscamos investidores, formamos investidores, porque como nós somos acadêmicos, né, dentro do escritório, nós somos especialistas, mestres, doutores, trabalhamos com ensino superior, nós temos um pé na docência e nós entendemos o seguinte: quem tem que resolver a vida do investidor é o investidor. Ele tem que aprender a pensar. O gerente de banco não vai pensar por ele e o assessor de investimentos não vai pensar por ele. Porque... Era assim no passado, né? Tu deixava na mão do cara, que nos Estados Unidos tinha muito disso, né? Eles brigavam ainda é muito assim. Ainda assim, eles brigam muito para conseguir a tua carteira ali e cuidar dela, né? Por um FII, né? Uma taxa de administração, enfim. E aqui nós já estamos pensando que você tem que aprender a cuidar do teu dinheiro, né? Formar investidores. Esse é o nosso diferencial. Você vai dizer, o que vocês querem fazer? A gente quer uma pessoa crítica que estude e entenda cada vez mais sobre o mercado e que ele entenda também os nossos vieses, porque nós temos também alguns vieses. Vocês podem ver que o viés agro do Thiago é forte, mas eu consigo dizer por que eu penso assim. Eu penso assim por causa disso. Agora, se chega lá um investidor e vai dizer, Thiago, e Bitcoin, o que você acha? Eu vou dizer, você tem que ter a sua fonte de informação. Então, o que eu acho isso? Eu acho que eles pegaram o pior do Bitcoin e vendem Bitcoin, não, criptomoedas, né? O pior das criptomoedas e vendem com a melhor qualidade. Porque se eu tiver o meu dinheiro, né, que foi duro de conseguir juntar e acumular ao longo do tempo, eu não quero colocar esse dinheiro no mercado que seja desregulamentado. Porque se der algum pepino, se eu vou reclamar com o Banco Central, ele vai dizer, não é comigo. Eu vou reclamar com o CVM. Não tem 0800, tá, galera? Não tem 0800, não tem CVM, não tem pra quem ligar e não tem pra quem reclamar, não tem saque, né? Então, tem que estar ciente do risco, né? Isso aí, você tem que entender, isso vai resolver o meu problema assim. Então, eu vejo essa questão de, já não passou num critério. Segundo critério, vou fazer um valuation do ativo. Ele não paga dividendos e não tem taxa de juros. Então é difícil de você achar o valor dele. Por isso que ele tem forte oscilação. Então o investidor tem que entender, eu não tenho, ele não é regulamentado e tem forte oscilação. Beleza, já vai indo para um perfil específico. Terceiro ponto, não tem limite à entrada de novas criptos. Se a gente está aqui com bala Juquinha, não. Se a gente quisesse lançar o Juquinha Coin, quem é que ia chegar e dizer, não, Renan, Diego, Thiago, vocês não podem lançar o Juquinha Coin. Então não tem barreira à entrada, podem ter infinitas criptomoedas. Eu fico pensando, por que o investidor pagaria 1 zilhão por uma criptomoeda se tem outras que podem entrar no mercado e daqui a pouco uma empresa lança dela, um governo lança, sei lá, pode ter muita coisa. E o outro ponto que o pessoal me diz, Thiago, mas eu uso para reserva de valor. Eu olho lá a reserva de valor e eu pego aqui o Corona. O que seria uma reserva de valor? Eu vi as ações caindo, por exemplo, digo, beleza, agora eu quero resgatar minha reserva de valor, né, minha reserva de valor, e comprar os ativos que estão em baixa. Mas as criptomoedas caíram também. Então elas não funcionaram também, né, como essa proteção, enfim. Mas, de novo, é um viés do Thiago. Eu vou trazer um contraponto, é legal, né, essa conversa. Eu tenho uma leitura do seguinte, Thiago. A gente percebeu nos mercados que teve vários circuit breakers, né? A gente sabe que a bolsa não funciona depois das 17h30 e não funciona de noite, enfim. Eu fiz uma leitura melhor, assim, que a cripto é uma bolsa 24 horas. Então você podia liquidar a qualquer momento. Outra coisa, ela caiu porque existia liquidez. Então foi lá que grandes players conseguiram liquidar os seus valores. Diferente do mercado tradicional, em que o circuit breaker não permitiu que ele liquidasse no preço e momento que ele queria. Então isso eu entendi como um momento positivo. E se não existisse liquidez, na minha leitura, né, esse mercado teria quebrado. Porque daí ele ia provar que o valor que eu coloquei lá eu não consegui mais tirar, né? Que é o que aconteceu na crise, enfim. Então, pela minha leitura, teve mais liquidez do que o mercado normal, né? E você podia colocar e tirar o valor na hora que você queria. Assim, tem mais liberdade na minha leitura, né? O que você enxerga desse ponto, assim? Eu digo assim, foi lá que eu encontrei liquidez, sabe? Porque se eu ligasse pro banco naquele momento da crise, eu ia ouvir um gerente apavorado, né, que nem ele tinha passado por um tipo de crise dessa, né, e em contrapartida na cripto era eu e a cripto, né, eu entendi o risco, eu coloquei lá, mas no momento que eu precisei tirar, ela funcionou para aquilo que eu precisei naquele momento, né. Show. Eu não sou assim, o maior estudioso de cripto, porque quando eu coloquei esses primeiros pré-requisitos, eles já são um ativo que dizem assim, Thiago, legal, esse não bate com o teu perfil. Né? Então vai procurar o que bate por isso, né, que tem o perfil, investimentos o perfil do investidor, né? Pra vocês, pessoal, eu não estou dizendo que é um investimento ruim, só estou dizendo que é um investimento que não dá no fit cultural do Thiago. O Thiago, como investidor, vai fazer outras questões.
Agora, o mercado vem crescendo. Se alguém colocou dinheiro em Bitcoin, o que nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, né? 20 anos eu tô exagerando aqui, né? Mas, 10 anos, 12 anos tem de idade. Pra cá, caramba. Mas de mercado, uns 10. O histórico é muito vencedor, né? É muito vencedor nesse sentido. Sim. É que aquelas questões, elas me fazem, olha, como a gente tem um tempo limitado, eu não aprofundo muito. Claro, e assim, isso é uma lição pro próprio investidor, né, cara? Que, tipo assim, você não deve se deixar levar pelo que o Thiago falou, porque o Johnny falou, né? Eu coloquei aqui uma qualidade. O Thiago olhou por um outro viés e colocou alguns problemas que na leitura do Thiago. Então é a pesquisa do Thiago, E vem bem de encontro com o que o Thiago falou, que eles têm uma missão hoje, que é um dos propósitos da empresa, que é educar, né, as pessoas a poder tomar conta do seu próprio investimento. Fazer o investimento baseado nas suas teses, né? Isso. Porque, poxa, qual que é a tua tese de investimento? Então a pessoa poder tomar uma decisão não baseado no que os outros falam ou opinião de terceiro. Isso é ele entender, cara, o que é o melhor pra mim, né? Dentro do que realmente eu tenho aqui como os fundamentos pra mim comprar. Cara, beleza, eu olhei uma empresa, mas qual que é os fundamentos que eu tô comprando naquela ação, né? Porque senão você tá muito suscetível, né, a rumores, né? Você fica naquela máxima, né, de comprar no topo, vender no fundo, porque você não tem a tua tese, não tem o teu plano, né? Cria um plano e muito mais do que isso, siga teu plano. É muito mais difícil seguir o plano que você criou do que criar teu plano, tá? Então, seguindo aí, Thiago, a questão ali do viés do agro, como é que funciona esse produto de vocês? Perfeito. E nós temos uma plataforma de investimentos hoje, então, que é a plataforma de investimento XP. Nós temos mais de 13 mil produtos dentro dessa plataforma. E o que difere, então? Por que os investidores vêm trabalhar com o Thiago pela plataforma XP e não direto da XP? Justamente por esse diferencial de assessoria. Nós conseguimos mostrar essas teses de investimento, né? Explicar elas, formar o investidor, mostrar que ele tenha esse senso crítico, e quanto mais ele criticar o ambiente onde ele está inserido, mais ele vê valor na gente. Ele diz, cara, mas nunca ninguém tinha me dito isso, nunca ninguém falou desse sentido, eu nunca tinha entendido as coisas dessa maneira. E quanto mais ele entende, mais tranquilo ele fica e melhor negócio ele faz. Então, o nosso negócio ele fica blindado, né? Por exemplo, se amanhã acontecer um balanço aí, né, na economia, ele vai estar munido de muita informação para não agir no impulso, né? Talvez fazer um movimento errado no mercado. E eu posso falar sobre isso porque, vamos falar, o Thiago aí, o escritório do Thiago, eu tenho minha conta lá já faz algum tempo, e muitas vezes eu ligar pro Thiago, pô, eu pensei aqui em comprar algum banco, né? E às vezes a gente tinha uma informação muito superficial, né? Tu ia lá, via poucos fundamentos, e eles lá estão estruturados com informações realmente aprofundadas. Então aí sim vem essa troca, né? Aí vem essa consultoria que aí te faz tomar decisões melhores para formar uma carteira de investimentos, né? Então eu vivi isso na pele, vivo isso na pele, né? Então essa questão do agro, Thiago, é justamente aquilo que você acabou embasando ali, né, no segundo take, que é justamente mostrar todo esse potencial, né, que a gente tem. É como se fosse assim um celeiro, né? Uma fazenda para o mundo crescer, né? Pela minha leitura foi mais ou menos isso, né? Isso. E depende da gente, e a questão é como é que o nosso investidor acessa isso? Ele pode acessar isso por produtos de renda fixa, pode acessar isso por ações, pode acessar isso investindo direto em contratos futuros de soja, milho, boi, café, dólar. Legal. Então ele tem pelo menos 3 vertentes para fazer isso. E ele pode misturar as 3. Então ele pode criar produtos estruturados. Sim, fazer diversificação, né? Isso aí. Diversificar o risco, inclusive, né? Isso aí. Pode estar mais focado lá na proteína animal, mais focado, né? Isso. Tu consegue diversificar não só em setores da economia, né, que é o indicado, mas também dentro de um setor você consegue diversificar em várias vertentes ali, né? Vários produtos, né? Interessante. E outros segmentos que precisam estar fortes para que o Brasil consiga fazer isso. Por exemplo, hoje, se vai ser transportado esse produto, por qual é a rodovia que vai passar? Será que tem a pedajada? Tem alguma concessionária de rodovia que trabalha lá? Será que vai ser por ferrovia ou vai ser por caminhão? Se for por caminhão, vai precisar de mais caminhão, que tenha suficiente? Então, são essas as provocações. Cara, basicamente ainda que nesse ponto aí a gente até que deu pelo menos caminhamos agora nos últimos 3 anos, né, Thiago? Essa questão da infraestrutura ali vem, né, o nosso ministro aí vem fazendo um ótimo trabalho. E eu visualizo o trabalho de vocês, Thiago, assim como uma investigação, sabe? Tipo, vocês fazem uma puta investigação assim para entender esses fatores que vão conseguir ser o alicerce do crescimento, digamos assim, né? Beleza, a agro funciona. Funciona não. A agro tende a funcionar, né? Mas o que junto do agro vai crescer, né?
aqui dentro, né? Isso aí. E aí nós entendemos que se o investidor aí ele entender esse cenário e dizer, cara, eu compartilho desse movimento e bate no meu perfil, ele vai estar muito mais disposto a entender, né? E é claro, e a decisão sempre tem que... E o melhor de tudo, né, você está na região aqui, que é esse celeiro do país, e a galera, ela tá vivendo aquilo, né? E bate diretamente naquela máxima do investimento que é: invista naquilo que você entende, naquilo que você sabe do que você está investindo, naquilo que você acredita, né? Nunca compre aquilo que você não sabe que não entende, enfim, porque daí você não tem segurança, né? E no primeiro movimento você vai fazer uma cagada, né? Essa é a frase que, se vocês quiserem fazer um quadro aí pra galera, dá pra usar naquilo que cuidado, porque se você não entende, galera, entrar só no hype, né? É bem complicado. Mas maravilha, Thiago. Qual é o nome da empresa de vocês pra galera poder conhecer? A gente também vai deixar os contatos nas redes sociais, mas se você puder passar o nome, algum contato, algum telefone, alguma coisa assim, se a galera quer conhecer mais e falar diretamente com você. Opa, legal. Então, nós estamos nesse processo de transformação da empresa, então nós ainda estamos com o nome antigo homologado na CVM. Então, se forem nos procurar hoje, é LCT Investimentos, né? O telefone aqui, o meu WhatsApp é 549-8409-8433, e nós estamos virando Hasta la Vista Assessoria de Investimentos. Justamente para dar, né, dê um hasta la vista para sua antiga forma de investir, legal, dê um hasta la vista para os velhos hábitos, enfim, cara, tá ficando legal. Trabalho bacana aí de branding. Estamos procurando parceiros, né? Vocês no Brasil e no mundo, né, que nos escutam, né? Precisamos de parceiros, precisamos de sócios. Nós começamos esse projeto há um ano atrás, julho do ano passado. Então nós já estamos com essa dinâmica nova há 1 ano e 1 mês. De 4 pessoas nós estamos com 30. E estamos com 50 pessoas na nossa Academia de Novos Talentos, onde a gente forma novos assessores, né? Nossa! E a ideia é espalhar, né, assessores, escritórios pelo Brasil todo. Então, né, além de investidores, enfim, né, se tiver empresários que estão nos escutando e tal, e quiserem empreender com a gente nesse setor, né, estamos procurando, serão muito bem-vindos. Maravilha, então a gente quer agradecer aí tua parada, né, tua escala em Chapecó para poder conversar com a gente, agradecer teu tempo. A gente sabe que né, vida de empresário ali é bem atarefada, corrida, né? Mais o Thiago aí da aula também, é professor. Thiago, obrigado mesmo, tá, por ter aceito o convite, por essa 1 hora aí de bate-papo com a gente. Uma rica aula, né, Johnny? Bah, cara, a gente vai muito longe, né, cara? E de assuntos tão importantes, né, que precisa cada vez mais ser debatido, cada vez mais a gente conhecer também sobre isso. Então, obrigado mesmo, tá, Thiago? Eu que agradeço, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Caramba, né? Eu vou acompanhar vocês aí agora de fã de carteirinha, né? E quando forem a Passo Fundo e região lá, não deixem de nos visitar também, né? Devolver essa visita aí é importante demais. Certeza. Maravilha, galera. Então, obrigado pra você que tá ouvindo. Valeu. Valeu. Até a próxima.